Vamos lá. Continuando a nossa leitura do Honoré de Balzac, A Mulher de 30 Anos. É a segunda leitura. Vamos continuando. Página 14. Então, continuando aqui, eu estou lendo do livro físico da editora. Deixa eu ver aqui. E de Bolso, segunda edição. Tradução de Casimiro Fernandes e Wilson Lousada. A quem vão todos os direitos aí? Então vamos lá. Você está escutando o livro. Estou manuseando o livro. Vamos lá então. Página 14, bem no meio. Se não fossem esses movimentos, julgar-se-ia estar no Palácio da Bela Adormecida. Aqui uma explicação: Bela Adormecida, heroína de um famoso conto de Perrault, a qual é condenada a dormir 100 anos no fundo de um castelo encantado. Bom, vamos lá. A brisa da primavera, que passava sobre os bonés de longos pelos dos granadeiros, atestava a imobilidade dos soldados, assim como o surdo murmúrio da multidão acusava seu silêncio. Às vezes, somente o ligeiro retinir de campainhas ou algum leve golpe vibrado por inadvertência sobre um grande tambor e repetido pelos ecos do Palácio Imperial assemelhavam-se a esses trovões longínquos que anunciam uma tempestade. Um entusiasmo indescritível se apoderava da multidão. Aqui, antes de continuar, é preciso lembrar que nós estamos falando de uma parada, nós estamos falando de um desfile militar. Então, esses tambores, né, são típicos, se você já foi numa parada militar, típicos de uma parada militar. Neste caso aqui, esperando Napoleão, que iria passar por aí. Continuando, a França ia apresentar adeuses a Napoleão. Olha que interessante, adeuses, plural de adeus, de tchau, né? Então, a França ia apresentar adeuses a Napoleão na véspera de uma campanha cujos perigos eram previstos pelo mais humilde cidadão. Então, Napoleão estava saindo numa nova campanha esta que já se dizia antecipadamente que não seria boa. Tal pensamento parecia animar a população citadina e a população onde pairavam a águia e o gênio de Napoleão. Esses soldados, esperança da França, esses soldados, sua última gota de sangue, também muito concorriam para a inquieta curiosidade dos espectadores. Entre a maioria dos assistentes e dos militares, diziam-se adeuses talvez eternos, mas todos os corações, até os mais hostis ao imperador, dirigiam ao céu votos ardentes pela glória da pátria. Os homens mais fatigados da luta começada entre a Europa e a França haviam esquecido seus ódios ao passar sob o arco do triunfo, compreendendo que no dia do perigo Napoleão era toda a França. Aqui me parece que há uma confusão entre um certo amor e um certo ódio ao Napoleão e ao que ele representava, melhor dizendo, para a França naquele momento, né? O relógio do castelo deu 00:30. Nesse momento, os zumbidos da multidão cessaram e o silêncio tornou-se tão profundo que se poderia ouvir a voz de uma criança. O velho e a filha,
que pareciam viver só pelos olhos, distinguiram então um ruído de esporas e um tinido de espadas que ressoaram sob o sonoro peristilo do castelo. Aqui é 12h30, né, provavelmente. E aqui já se anuncia a chegada do Napoleão. Vamos lá? Note as descrições, né? O nosso autor aqui, Balzac, é muito rico na descrição dele. Um homem baixo, bem gordo, trajando uniforme verde, culote branco, calçando botas de cano alto, apareceu de repente, cobrindo a cabeça com um chapéu de 3 bicos tão prestigioso quanto ele próprio. A larga fita vermelha da Legião de Honra flutuava-lhe no peito e ao lado levava uma espada curta. O homem foi visto por todos os olhos e, ao mesmo tempo, de todos os pontos da praça. Imediatamente, os tambores rufaram em continência. As 2 orquestras começaram por uma frase cuja expressão guerreira foi repetida em todos os instrumentos, desde o mais suave das flautas até o grande tambor. A este belicoso apelo, as almas estremeceram, as bandeiras saudaram, os soldados apresentaram armas com um movimento unânime e regular que agitou as espingardas da primeira à última fila no carrossel. Ordens de comando irromperam de fila em fila como ecos. Gritos de "Viva o Imperador!" foram soltados pela multidão entusiasmada. Tudo, enfim, fremiu, mexeu, abalou. Napoleão tinha montado a cavalo. Esse movimento imprimira vida às massas silenciosas, dera voz aos instrumentos, arrojo às águias e às bandeiras, emoção a todos os semblantes. As paredes As paredes das altas galerias do velho palácio pareciam clamar também "Viva o Imperador!". Não foi algo de humano, foi uma magia, um simulacro do poder divino, ou melhor, uma fugitiva imagem desse reinado tão fugitivo. O homem rodeado de tanto amor, entusiasmo, dedicação, votos de felicidade, para quem o sol dissipar as nuvens do esquadrão, do céu, ficou no cavalo 3 passos adiante do pequeno esquadrão dourado que o acompanhava, tendo o grande marechal à sua esquerda e o marechal de serviço à sua direita. No seio de tantas emoções excitadas por ele, nenhum traço de seu semblante pareceu comover-se. Oh, meu Deus, sim! Em Wagram, no meio do fogo, à margem do Moscou, entre os mortos, está sempre tranquilo como Batista. Ele. Traduzindo, esse Wagram, W-A-G-R-A-M, é uma aldeia da Áustria, perto da qual Napoleão venceu o arquiduque Carlos na célebre batalha de 6 de julho de 1809. Então, retornando, alguém está falando, eu já vou dizer quem, né? Diz, oh meu Deus, sim, em Wagram, então lá naquela batalha, no meio do fogo, à margem do Moscou, rio da Rússia Central, perto do qual os franceses venceram os russos numa sangrenta batalha em 1812. Então, em Wagram, no meio do fogo, à margem do Moscou,
entre os mortos e está sempre tranquilo como Batista. Ele. O Batista aqui, ou tranquilo como Batista, era uma locução popular que contém uma reminiscência do mimo Batista de Burro, cuja especialidade consistia em se manter imperturbável sob uma chuva de bofetadas e pontapés. Esta resposta a numerosas perguntas era dada pelo granadeiro, que se achava perto da moça. Júlia ficou um momento absorta na contemplação daquele semblante, cuja calma revelava tão grande segurança de poder. Evidentemente, ela está se referindo ao Napoleão. A calma, a tranquilidade. O imperador avistou a senhorita de Châtillonest, e inclinando-se para Duroc, disse-lhe uma frase curta que fez sorrir o grande marechal. As manobras começaram. Se até então assim a jovem repartira a atenção entre a figura impassível de Napoleão e as linhas azuis, verdes e vermelhas das tropas, neste momento ocupou-se quase exclusivamente, no meio dos movimentos rápidos e regulares executados por esses velhos soldados, de um jovem oficial que corria a cavalo entre as linhas movediças e voltava com incansável atividade para o grupo à frente do qual brilhava o simples Napoleão. Esse oficial montava soberbo cavalo negro e distinguia-se no seio daquela multidão recamada de galões pelo belo uniforme azul celeste dos ajudantes de ordens do imperador. Então Júlia está prestando atenção nele também. Seus bordados cintilavam tão vivamente ao sol e o penacho de seu chaco aqui pronuncia chacó, é uma espécie de barretina. Imagino que talvez seja um chapéu, né? Não sei. Então vamos lá. Seus bordados cintilavam tão vivamente ao sol e o penacho do seu chacó, estreito e comprido, recebia clarões tão fortes que os espectadores viram-se obrigados a compará-lo a um fogo fátuo, a uma alma invisível encarregada pelo imperador de animar, conduzir esses batalhões cujas armas ondulantes despediam chamas, quando, a um olhar seu, se reuniam, se dividiam, turbilhonavam como as ondas de um abismo, ou passavam diante dele como essas vagas longas, retas e altas, que o oceano enfurecido atira contra as praias. Quando terminaram as manobras, o oficial galopou e parou diante do imperador para esperar ordens. Neste momento, estava a 20 passos de Júlia, diante do grupo imperial, numa atitude bastante semelhante à que Gerard deu ao general Rapp no quadro da Batalha de Austerlitz. Esse Gerard, gente, só para situar aqui, eu estou lendo nota de rodapé, é o barão François Pascal Simon Gerard, 1770 a 1837. Autor de quadros históricos, o mais famoso dos quais é o citado no trecho acima. Nele se vê o general Rapp correndo a galope e mostrando ao imperador, com o braço estendido, o inimigo derrotado. Então, voltando aqui,
Quando terminaram as manobras, o oficial galopou e parou diante do imperador para esperar ordens. Neste momento, estava a 20 passos de Júlia, diante do grupo imperial, numa atitude bastante semelhante a esse quadro aí que eu acabei de falar, que o general Rapp, correndo a galopes, mostrando ao imperador com o braço estendido o inimigo derrotado. Voltando então, estou ainda na página 17. A moça pôde então admirar o namorado em todo o seu esplendor militar. O coronel Victor d'Aiglemont, com mais ou menos 30 anos de idade, era alto, elegante, esbelto. Aqui então o namorado da Júlia, né? O namorado da Júlia, um militar, que é o coronel Victor d'Aiglemont, com mais ou menos 30 anos de idade. É mais ou menos também a idade da nossa heroína aqui, da Júlia. 30 anos de idade. Lembre-se que a expressão balzaquiana tem a ver com essa idade aqui da moça, que se usa ainda hoje, né? O coronel era alto, elegante, esbelto, e suas felizes proporções destacavam-se melhor quando empregava toda a força em governar o cavalo, cujo dorso elegante e flexível parecia vergar ao seu peso. O rosto másculo e moreno possuía esse encanto inexplicável que uma perfeita regularidade de traços comunica às fisionomias jovens. A fronte era larga e alta, os olhos de fogo, sombreados por sobrancelhas espessas e bordados de longos cílios, desenhavam-se como duas ovais brancas entre duas linhas negras. O nariz oferecia a grandiosa curva de um bico de águia. O nariz oferecia a graciosa curva de um bico de água. Você tem noção do nariz do rapaz. O purpurino dos lábios era realçado pelas sinuosidades do inevitável bigode. Trocando aqui página. Bigode preto. Ele tem bigode preto. Continuando aqui, página 18. As faces largas e fortemente coloridas apresentavam tons escuros e amarelos que denotavam um vigor extraordinário. Note que aqui na descrição do namorado da Júlia, do nosso herói também, há uma grandiloquência, não é, em exaltar a juventude, a beleza, a força, enfim, coisas que 30 anos nos trazem. Seu aspecto, desses que a bravura assinalou, oferecia o tipo que hoje o artista procura quando pensa simbolizar um dos heróis da França imperial. O cavalo molhado de suor e cuja cabeça agitada exprimia extrema impaciência, com as duas patas dianteiras afastadas e paradas sobre uma mesma linha, sem que uma ultrapassasse a outra, fazia flutuar as ondas as longas crinas da cauda espessa, e seu devotamento oferecia uma imagem material do que seu senhor tinha pelo imperador. Continuando. Vendo o namorado tão ocupado em seguir os olhares de Napoleão, Júlia experimentou um momento de ciúme, pensando que para ela ele ainda não olhara. Olha que interessante essa questão do ciúme aqui, porque ele estava focado, né? O nosso amigo estava focado no trabalho dele e olhando, obviamente, olhando para o Napoleão. Isso fez com que brotasse em Júlia uma espécie de ciúme, pensando que para ela ele ainda não olhara.
De repente, o soberano pronuncia uma palavra. Vítor esporeia o cavalo e parte a galope, mas a sombra de um marco projetada sobre a areia espanta o animal, que se enfurece, recua e se empina tão bruscamente que o cavaleiro parece em perigo. Aqui o cavalo dá uma fustigada, né, como a gente diz, que o nosso amigo, depois de escutar uma palavra do Napoleão, uma ordem, provavelmente, isso faz parte do desfile, ele parte em galope, mas a sombra de um marco projetada sobre a areia espanta o animal. Isso é comum, o animal se assusta, acha que é algum bicho. Júlia grita, então parece-me que o cavalo levanta, né? Se levanta. Júlia grita, empalidece. Todos a olham com curiosidade. Ela não vê ninguém. Seus olhos estão presos ao fogoso cavalo que o oficial castiga enquanto corre para transmitir as ordens de Napoleão. Esses quadros perturbadores absorviam Júlia de tal modo que ela, sem o saber, se agarrava ao braço do pai, a quem revelava involuntariamente seus pensamentos pela pressão mais ou menos viva dos dedos. Quando Vítor esteve a ponto de ser derrubado do cavalo, ela agarrou-se mais violentamente ainda ao pai, como se ela mesma estivesse em perigo de cair. O velho, olha que interessante também, ele traz, porque é sempre aqui nesse romance o Balzac vai trazer, ele vai fazer uma análise entre o novo e o velho, entre o forte e o fraco, né? Mas esse forte e fraco é entre o jovem e o velho. O forte, o jovem, o fraco, o velho. Aqui agora, de novo, ao se referir ao pai da moça, ele diz: o velho contemplava com sombria e dolorosa inquietude o semblante expressivo da filha, e sentimentos de piedade, de ciúme, até de pesar, transpareceram em seu rosto enrugado. Ó, de novo, velho, enrugado. Mas quando o brilho desacostumado dos olhos de Júlia, o grito que ela dera e o movimento convulsivo de seus dedos acabaram por lhe desvendar um amor secreto, certamente ele teve algumas tristes revelações do futuro, pois seu semblante ofereceu então uma expressão sinistra. Aqui dá a impressão também que o pai, obviamente que já vivido, né, percebendo que a filha estava reagindo daquela maneira, e aquela reação dela era uma reação, parece-me que muito emocional, né? O pai já começa a antever que ela poderia sofrer muito com esse relacionamento bastante emocional, né? Bastante emocional. Enfim, vamos lá. Nesse momento, a alma de Júlia parecia ter passado para a do oficial. Aqui é uma coisa muito interessante, é como se fosse um casamento, né? A alma de Júlia passada para o oficial. Vamos lá. Um pensamento mais cruel que todos aqueles que haviam aterrorizado o velho crispou os traços de seu rosto sofredor quando viu d'Aiglemont trocando, ao passar diante deles, um olhar de compreensão com Júlia, cujos olhos estavam úmidos e cuja tez adquirira uma vivacidade extraordinária. Levou bruscamente a filha para o jardim das Tulherias. Agora aqui vai começar um diálogo. Mas, meu pai, dizia ela, ainda há regimentos na praça do Carrossel que vão manobrar. Porque aqui, só um adendo,
O pai puxou a menina daquele meio, a moça daquele meio, levou para um canto, para o jardim das Tulherias. E ela, a contragosto, obviamente, dizia que ainda havia mais regimentos na praça que iriam fazer manobras. E ele responde: Não, minha filha, todas as tropas desfilaram. Penso que o senhor está enganado. O senhor d'Aiglemont mandou-as avançar. Veja, o d'Aiglemont é o namorado, né? Daí o pai disse: Mas, minha filha, não me sinto bem e não quero ficar. Júlia não custou a acreditar no que lhe dizia o pai quando fixou os olhos em seu rosto, a que as inquietudes davam um aspecto abatido. Sofre muito? Perguntou ela com indiferença, de tal modo estava preocupada. Um dia mais que passa não é um favor para mim? Respondeu o velho. Olha de novo, gente, aqui, ó, tempo passando, né? No caso dele, um senhor, que cada dia que passa é um favor para ele. Agora ela está dizendo: O senhor vai ainda afligir-me falando de sua morte? Eu estava tão alegre. Afaste essas ideias tristes e más. Ah! Exclamou o pai, soltando um suspiro. Criança mimada, os melhores corações algumas vezes são bem cruéis. Consagrar-vos nossa vida, só pensarmos em vós e no vosso bem-estar, sacrificarmos nossos gostos às vossas fantasias, adorar-vos e até dar-vos nosso sangue, isso não é nada? Ai de mim! Sim, tudo aceitais com indiferença. Para sempre obtermos vossos sorrisos e vosso desdenhoso amor, seria preciso que tivéssemos o poder divino. Depois, enfim, chega um outro, olha aqui, gente, ó, um namorado, um marido que nos arrebatam vossos corações. Aqui, bom, o pai puxou a menina do meio do burburinho para um canto quando ele percebeu o sofrimento e a troca de olhares com o militar da filha dele. Por outro lado, dá a impressão que ele foi abatido pelo ciúme também, não é? E veja que ele imaginou que a filha poderia também sofrer no futuro com essa relação. Então veja que tem muita coisa acontecendo aqui na cabecinha do nosso personagem pai. Vamos lá? Para não ficar muito aqui. Vamos lá. Página 20. Júlia, espantada, olhou o pai que andava lentamente e que lhe dirigia olhares sem brilho. Andava lentamente, é coisa de velho, né? E que lhe dirigia olhares sem brilho. Ocultai-vos de nós, continuou ele, mas talvez de vós mesma. Aqui o que ele quer dizer é: você está se ocultando de mim, né, de nós, pais, mas talvez você esteja se ocultando de você mesma. E ela diz: Que diz o senhor, meu pai? Penso, Júlia, que tens segredos para mim. Olha que interessante. Amas, continuou vivamente o velho, percebendo que a filha acabava de corar, né, de ficar vermelhinha. Amas. Esperava ver-te fiel a teu velho pai até a morte. Esperava conservar-te junto de mim feliz e brilhante. Admirar-te como tu eras ainda há pouco. Ignorando tua sorte, poderei acreditar num futuro tranquilo para ti. Mas agora
É impossível que eu leve comigo essa esperança de felicidade para a tua vida, pois amas ainda mais o coronel do que amas o primo. Não posso mais duvidar disso. Ela diz, ele está exacerbando, né, o amor dela pelo coronel lá. E ela diz, por que me seria proibido amá-lo? Exclamou ela com uma viva expressão de curiosidade. Ah, minha Júlia, tu não me compreenderias, respondeu o pai, sorrindo. Diga assim mesmo, continuou ela, deixando escapar um movimento de teimosia. Pois bem, minha filha, escuta-me. As moças criam frequentemente nobres, arrebatadoras imagens, figuras ideais e forjam ideias quiméricas a respeito dos homens, dos sentimentos, do mundo. Depois, atribuem inocentemente a um caráter as perfeições que sonharam e nisso confiam. Amam no homem de sua escolha essa criatura imaginária. Porém, mais tarde, quando não há mais tempo para libertar-se da infelicidade, a ilusória aparência que embelezaram seu primeiro ídolo, enfim, se transforma num esqueleto odioso. Júlia, eu preferiria saber-te apaixonada por um velho a ver-te enamorada do coronel. Ah, se pudesses colocar-te há 10 anos desta época na vida, farias justiça à minha experiência. Conheço o Vitor. Sua alegria é uma alegria sem espírito, de caserna. Ele não tem talento e é gastador. É um desses homens que o céu criou para tomar e digerir 4 refeições por dia, dormir, amar a primeira que apareça e bater-se. Não entende a vida. Seu bom coração, pois ele tem um bom coração, levá-lo-á talvez a dar a bolsa a um infeliz, a um camarada, mas ele é indiferente. Não é dotado dessa delicadeza de coração que nos torna escravos da felicidade de uma mulher. É ignorante, egoísta. Há nisso tudo muitos mas. Veja que o pai, já conhecendo o rapaz, já antecipa-se, por isso agora há pouco ele pensou assim, antecipa-se no que seria, digamos, no futuro a infelicidade da Júlia. E ele até disse, se você tivesse 10 anos na frente, você ia me dar razão, mais ou menos assim. Continuando. Entretanto, ela falando, entretanto, meu pai, para chegar a coronel seria preciso que ele tivesse espírito e valor. Minha querida, Vitor continuará coronel toda a vida. Ainda não vi ninguém que me parecesse digno de ti, continuou o velho pai com uma espécie de entusiasmo. Parou um momento contemplando a filha e acrescentou, mas, minha pobre Júlia, és ainda muito moça, muito frágil, muito delicada para suportares os pesares e as lidas do casamento. d'Aiglemont foi mimado pelos parentes, assim como foste por sua mãe e por mim. Como esperar que ambos possam entender-se com vontades diferentes, cujas tiranias serão inconciliáveis? Serás vítima ou tirana. Ambas as alternativas trazem soma igual de infelicidade à vida de uma mulher. Mas és meiga e modesta, serás a primeira a submeter-te. Enfim, tens, disse em voz alterada,
uma graça de sentimento que será desconhecida. E então não terminou, as lágrimas venceram-no. É interessante aqui também porque tudo indica que ela tem também 30 anos, né? Ela tá vivendo aquela fase inicial de um relacionamento, né? Provavelmente. Então a Júlia está apaixonada e vivendo, entre aspas, o amor romântico. O pai mais velho, um velho de vida, né? Também, já se antecipa, porque conhecendo o Vitor e ela, já se antecipa no que poderia virar a vida dela. E aí o pai termina chorando isso aqui. As lágrimas venceram-no. Vitor, continuou depois de uma pausa, então ele retornou, ferirá as ingênuas qualidades de tua alma. Conheço os militares, minha Júlia. Vivi com os exércitos. É raro que o coração desses indivíduos possa triunfar dos hábitos produzidos ou pelas infelicidades no seio das quais vivem ou pelos acasos de sua vida aventureira. O senhor quer, pois, meu pai, replicou Júlia num tom meio sério, meio brincalhão, contrariar meus sentimentos, casar-me ao seu gosto e não ao meu? Vamos lá. Casar-te ao meu gosto, exclamou o pai com um movimento de surpresa. Tu bem sabes que muito breve não ouvirás mais a minha voz tão amigavelmente rabugenta. Sempre vi os filhos atribuindo a um sentimento pessoal os sacrifícios que por eles fazem os pais. Casa com Vitor, minha Júlia. Um dia lamentarás amargamente sua nulidade, sua falta de ordem, seu egoísmo, sua indelicadeza, sua inépcia em amor e mil outras tristezas que te virão por causa dele. Então, recorda-te que, debaixo dessas árvores, a voz profética de seu velho pai soou em vão aos teus ouvidos. O velho calou-se, surpreendera a filha, agitando obstinadamente a cabeça. Ambos deram alguns passos para a grade onde o carro estava parado. Aqui é interessante também porque os dois estão numa posição, estão numa espécie de ringue, né? Eles estão num debate e cada um querendo vencer o seu argumento. Ela defendendo a paixão dela, né? Óbvio que ela não tem a experiência do pai, e o pai antevendo um futuro sombrio para ela. E ela apaixonada. Durante essa marcha silenciosa, então eles começam a andar vagarosamente, a moça examinou furtivamente o rosto do pai. Sabe aquele furtivamente, aquele que dá uma olhada de soslaio, né? A moça examinou furtivamente o rosto do pai e desfez gradativamente seu semblante amuado. A dor profunda, gravada naquela fronte inclinada para o chão, tocou-a vivamente. Eu lhe prometo, meu pai, disse em voz suave e alterada, só lhe falar de Vitor quando o senhor não tiver mais prevenções contra ele. O velho olhou a filha com espanto. 2 lágrimas caíram-lhe ao longo das faces enrugadas. Não pôde beijar Júlia diante da multidão que os cercava, mas apertou-lhe ternamente a mão. Quando tornou a subir ao carro, todos os pensamentos incômodos que se haviam amontoado em sua fronte desapareceram completamente.
A atitude um pouco triste da filha inquietava-o, então bem menos que a alegria inocente cujo segredo escapara a Júlia durante a revista das tropas, quando ela ficou nervosa lá e tudo mais. Então é isso. Eu vou tratar aqui como capítulo, faz parte da primeira parte. Então a primeira parte é composta de primeiros erros. Parece até uma música do Kiko Zambianchi, né? Mas primeiros erros. E aí o subtítulo é A Jovem, esse que eu acabei de terminar. O outro subtítulo será, que eu vou ler no próximo audiobook, no próximo capítulo, será A Mulher. Então este foi A Jovem, o próximo será A Mulher, diante dos primeiros erros, né, que fazem parte da primeira parte desse excepcional romance do Honoré de Balzac. Então é isso, espero que você esteja gostando. Eu estou lendo de forma bem pausada. Aproveito também para eu curtir um pouco mais a leitura e você também aí curtir a nossa leitura. Espero que esteja gostando. Um abraço, até mais, tchau, tchau.